1.2 Databricks Platform. Então, nós vamos explorar esse laboratório aqui, e vai gerar tudo em torno do caso de estudo do Bedbricks. O Bedbricks é um varejista de colchões, tá? Um varejista hipotético aí de colchões, e a gente vai trabalhar com 4 tabelas, ou 4 conjuntos de dados do Bedbricks: Events, Sales, Users and Products. As tarefas desse lab vai ser visualizar os arquivos de dados no DBFS, tirar listagem dos arquivos de dados, listar os arquivos de dados do DBFS usando os comandos mágicos. Listagem dos arquivos no DBFS usando o dbutils, e criar tabelas desses arquivos no Databricks, e depois executar comandos SQL fazendo consulta nessas tabelas. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a listagem dos arquivos do DBFS usando os comandos mágicos. Então, eu quero fazer a listagem desse diretório aqui, /mnt, /training, /e-commerce. E a gente vai ver os 4 arquivos das 4 tabelas. Então, vamos... Eu vou dar 1 minuto para quem não fez aí pensar como fazer isso, né? E depois eu dou a resposta. Depois a gente vai fazer junto. Bom, então, vamos fazer aqui. Então, o comando é um comando mágico, né? Então, o comando começa com %, e é o fsls, para fazer a listagem dos arquivos aqui do DBFS. E vamos listar todos os arquivos que estão nesse diretório aqui. Então, o comando é esse. Aí a gente dá Ctrl Enter para executar o comando. Lembrando de que o cluster tem que estar ativo aqui em cima, né? Para poder, aliás, executar o comando. O Edson, uma pergunta. O Sim. FPS é de File System? O DBFS é o Databricks File System. É parecido, meio parecido com o HDFS. Conheço. Uhum. Então, ele é um file system que você pode montar apontar para uns bases, arquivos externos, né? Por exemplo, num S3. Esse e-commerce aqui, por exemplo, ele é um arquivo que fica no S3. Uhum. Então, eu montei esse arquivo aqui nesse diretório,
Então, ele está consultando esses arquivos, estão todos lá no S3, ele não está aqui no meu Databricks. Legal. Então, ele listou aqui o README mais os 4 arquivos aqui das tabelas. Aí, vamos listar as tabelas agora usando o dbutils, porque aqui a gente usou o comando mágico, que começa com %, e aqui a gente vai usar um objeto do Python, aqui do notebook, que chama dbutils, é um objeto, uma variável global, esse dbutils, e que está disponível aí para todos os notebooks. Então, vamos fazer a mesma coisa, então vamos dar mais um minuto para vocês pensarem como que faz isso, né? Como é que vocês fariam isso, e aí a gente vai fazer junto. Bom, então aqui é um comando do Python. Nós vamos usar essa variável global dbutils. Aí vamos chamar fs, ls. E aqui a gente vai dar o parâmetro que vai ser o nome do diretório que vai ser consultado, que vai ser listado, só que entre aspas. Então é isso daí, é dbutils.fs.ls, o nome do diretório. Ah, tá, ele quer que dê o comando display também, porque esse dbutils aqui, ele dá resposta em forma de lista, né? Então fica meio difícil de enxergar. Ele não dá bonitinho assim como o comando de mágico aqui, tá? Então ele está falando para guardar essa lista aqui numa variável chamada files, tá? E depois a gente usa o comando display, que é um outro comando aí global do notebook, para fazer o display file desses files. Então ele vai devolver essa lista aqui e o display ele vai imprimir essa lista dessa forma aqui, em forma de tabela, que dá para visualizar melhor. Como a display. Ok? Então deu a mesma resposta lá de cima, né? Aí usando o comando display. Agora vamos criar as tabelas. Então aqui nós temos os arquivos. Só que a gente não tem essa tabela aqui no nosso metadados ainda, do Databricks. Então ele está pedindo para criar essas tabelas usando o SQL a partir desses arquivos. Então, é essa a nossa missão
nesse item 3. Então, novamente, vamos dar 1 minuto para pensarem, aí a gente faz junto. Pronto. Então, a primeira coisa, a gente tem que transformar essa célula numa célula de SQL, porque a linguagem padrão é Python, que está aqui nesse botão aqui. Então, para transformar essa célula em SQL, a gente coloca % e depois o nome da linguagem da célula. Então, %SQL transformou isso daqui num SQL, numa célula de SQL. Depois de transformar isso numa célula de SQL, aí a gente dá o create table aqui. Então, é create table. É sempre bom colocar o if not exists, né? Por causa que se a tabela já existir no metadados, ele não cria. Aí o nome da tabela, né? Users. Vou mudar de linha aqui. Using. Agora é o nome do formato da tabela. O formato é Parquet. Tá? Using Parquet. Aí a localização do arquivo. Location. Aí a gente bota a localização, que é tudo isso daqui. Aí a gente bota ponto e vírgula, porque a gente quer colocar mais do que um comando na mesma célula. Então, para separar os comandos, a gente usa o ponto e vírgula. Agora, o resto é igual, né? Só vai mudar o nome da tabela. Então, vou pegar aqui e vai mudar a tabela para sales. Então, vai ser sales. Aqui vai ser sales. O Parquet é um formato de arquivo, só que ele é um formato colunar. Ele é como se fosse um CSV, só que é um CSV colunar e ele tem e ele guarda também o esquema a- da tabela nesse formato. Então, ele é digamos assim, um CSV melhorado. Vamos lá. Vamos repetir aqui de novo. Agora para a tabela produtos. E product.
Products. E agora, por último, tabela e vendas. Tabela e vendas. Então, vamos copiar aqui. Vendas. Pronto. Então, agora a gente dá Ctrl Enter aqui. E se tiver tudo certo, ele vai criar as tabelas. Pronto. Criou as 4 tabelas. Então, agora eu posso fazer Select Users, por exemplo. Porque agora essa tabela já existe no metadados. Antes não poderia fazer select users, por exemplo, no SQL, porque essa tabela não iria existir, existiria só o arquivo, mas a tabela não. A tabela nós criamos agora. Então, agora no item 4, a gente vai executar alguns comandos de SQL para fazer consultas nessas tabelas que a gente criou. Então, as consultas que a gente vai fazer é quais os produtos que estão disponíveis para venda no BetBricks? Qual que é a receita média de vendas de cada pedido do BetBricks? Quais são os tipos de eventos que estão registrados no site da BetBricks? Então, primeira coisa, a gente vai perguntar quais são os produtos que estão disponíveis para vendas no BadBricks. Aí nós vamos usar a tabela produtos. Essa tabela produtos tem esse esquema, tem o item ID, tem o name e tem o price. Tem essas 3 colunas. Então, novamente, vamos dar aí 1 minuto para vocês pensarem como faz essa consulta. E aí nós vamos fazer junto. Então, novamente, a gente tem que dar o comando mágico SQL aqui para transformar essa célula numa célula SQL. E aí a gente dá um comando simples aqui do SQL, select todas as colunas, né? From product. Aqui não precisa dar o ponto e vírgula, porque só tem um comando só. Então, aí listou 12 linhas. Então, são 12 produtos que tem no BadBricks, à venda no BadBricks. Aí a segunda pergunta é qual é o valor médio da venda no
por pedido no BadBricks. Tá? Aí nós vamos usar essa tabela Sales. Essa tabela Sales tem Order ID, tem o e-mail e tem aqui o Purchase Revenue em USD e tem os itens do pedido. Então, sabendo essas colunas, aí vamos fazer o comando SQL aqui para calcular o preço médio em dólares de cada venda. Então, novamente, 1 minuto. Então, novamente, temos que dar o porcento SQL aqui, que nós vamos dar um comando SQL, vai ser o comando select. Aí nós vamos usar a função average. Average o quê? Purchase revenue in US dollar. From sales. Novamente, não precisa dar o ponto e vírgula, e é só dar Ctrl Enter e ele executa o SQL. Então, deu 1.042,79. Então, bateu o resultado. Terceira pergunta. Quais são os tipos de eventos que estão registrados no site de BadBricks? Aí nós vamos usar a tabela Eventos. E essa tabela Eventos, ele tem o device, que é o sistema operacional, tem o User ID, tem o Event Timestamp, que é a hora que ocorreu o evento, e tem o Event Name aqui. Tem os itens que estão no carrinho do usuário, quando ele está comprando. E o e-commerce, quando ele faz alguma compra, ele fecha uma compra, aparece aqui o quanto que ele comprou em dólar. Então, o que a gente interessa para a gente é quais são os nomes de eventos possíveis. Então, vamos dar um tempo novamente de 1 minuto para vocês pensarem, e aí a gente vai fazer junto. A função min também funciona. Isso, pode ser a função min também.
vamos de novo transformar isso daqui numa célula SQL. E aí a gente vai dar o comando aqui, select. Só que agora é distinct, tá? Event name. From event. Vamos executar. Pronto, então tem 23 linhas, então são 23 eventos distintos que tem nessa tabela.